Boa noite, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 10. No livro de Levítico, no capítulo 10. A partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Fala aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Para que nós possamos entender um pouquinho o contexto, o porquê Deus fala isso a Arão, o povo de Israel, no capítulo 9, estava fazendo uma grande festa, um culto de adoração a Deus. E naquele momento em que estava fazendo culto a Deus, o povo estava alegre, o povo estava feliz, e na frente da tenda do encontro, onde Deus se manifestava, e Deus estava ali presente, foi feito um holocausto ao Senhor. Os sacerdotes prepararam tudo, fizeram um holocausto a Deus, ali tudo pronto, mas eles não jogavam fogo. Deixava tudo preparado, o fogo vinha do Senhor. E quando o Senhor veio, e todo aquele fogo que saiu do altar do Senhor, tomou conta daquele holocausto e consumiu todo o holocausto, foi uma resposta de que Deus aceitara aquela oferta. E o povo se lança no chão, louvando a Deus, felizes porque Deus tinha aceito a sua adoração. Naquele momento, quando termina aquele momento, Nadab e Abiú, filhos de Arão, que eram também sacerdotes, porque Arão e seus filhos eram chamados a serem sacerdotes, então eles pegaram o incenso, cada um desses rapazes, Nadab e Abiú, que não eram tão jovens assim, mas fazia parte de um grupo de anciãos, de 70 anciãos, que foram convidados a subir no Monte Sinai, aonde eles viram a presença de Deus, e naquele momento que está registrado lá em Êxodo, capítulo 24, foi dados a eles um banquete. Foi dado alimentos, foi dado bebidas para eles, ali para eles se deliciarem na presença de Deus. Isso era um privilégio, porque era sinal de comunhão de forma como ninguém tinha conhecido. Sacerdotes consagrados a Deus, que se dedicavam a Deus. Só que por algum motivo, talvez porque estavam embriagados, nesse momento desse culto que estava acontecendo, Nadab e Abiú pegaram fogo que eles mesmos trouxeram, acenderam os incensos e chegaram na presença de Deus. Aquilo foi uma afronta a Deus, porque todo o fogo que era usado ali tinha que ser tirado do holocausto de Deus. Do holocausto que foi, o fogo tinha que vir do Senhor. Em vez do fogo do Senhor vir para os incensos, o fogo queimou os dois rapazes e mataram os dois rapazes. O que isso significa? Significa que ser sacerdote de Deus é um grande privilégio, mas é uma tremenda responsabilidade. E por isso que, quando Arão viu isso, Arão se cala. Ele não diz nada, ele nem chora, porque Arão sabia que se ele chorasse lamentando a morte dos seus filhos, ele estaria reprovando a ação de Deus. E Deus é justo. E eles já tinham sido ensinados a agirem de forma conforme a vontade do Senhor. E pelo fato de levar um fogo
não autorizado, ou podemos dizer, um fogo profano, como diz a NVI, eles foram imediatamente consumidos pelo fogo diante do Senhor. Deus então chama Arão e diz para Arão o texto que nós acabamos de ler. Você e seus filhos, porque ainda havia 2 filhos, havia Eleazar e havia Itamar, também que eram filhos de Arão, e Deus diz a ele, você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Deus usa o sacerdote para que ele possa interceder pelo povo e para que ele possa também abençoar o povo. Essa é a função do sacerdote. Essa é a função daquele que foi escolhido como sacerdote, e era necessário entender que aquelas pessoas que eram escolhidas, aqueles homens que eram escolhidos, eles precisavam estar atentos às suas vidas para que eles pudessem realizar a vontade de Deus como Deus queria. E nós sempre queremos fazer a vontade de Deus do nosso jeito. Mas do nosso jeito não basta. Do nosso jeito não serve. Nós temos que fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer. Por isso que Ele orienta, por isso que Ele ensina. Mas pensando um pouquinho na questão do sacerdote, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz assim, a igreja de Jesus. Pedro está dizendo a você, que recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa função é a mesma função de Arão e seus filhos. Somos sacerdotes de Deus. Somos chamados para interceder por este povo. Somos chamados para abençoar este povo. E só podemos fazer assim, se nós tivermos uma vida de compromisso com Deus. Uma vida daquele que teme a Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério. É levar o compromisso que você assumiu de aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida a sério. Cumprir realmente aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então quer dizer que quando eu estarei e quando eu estou na presença de Deus, eu tenho que manter o equilíbrio. Eu tenho que manter a minha sanidade. Eu tenho que saber daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso me embriagar com as coisas deste mundo. Eu não posso ficar entorpecido com as bebidas alcoólicas, sim. E aqui é interessante porque quando Deus fala para Arão, olha, vocês não devem beber nem vinho, nem bebida fermentada. Vocês não devem beber vinho e vocês não devem beber cerveja. Era a bebida deles naquela época. E hoje segue. Da mesma forma, porque o decreto que Deus dá a Arão e seus filhos é um decreto perpétuo, é um decreto eterno. Por isso que nós, como igreja de Jesus, como sacerdócio real, nós devemos tomar atenção, porque quando nós estivermos na presença de Deus, nós precisamos nos abster destas coisas. Mas aí quando você abre lá 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo vai dizer o seguinte, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Significa que o Espírito Santo mora em nosso coração. A partir do momento em que você recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, Ele faz morada em seu coração. Ele habita em você. Não só Ele está, como Deus Pai está, como o Filho também está, como diz lá em João capítulo 14. E por isso que nós precisamos entender que a igreja é identificada como santuário, morada e habitação de Deus. Significa que 24 horas eu tenho que me manter sóbrio. 24 horas eu tenho que me manter atento, vigilante, com o meu corpo e minha mente limpa, para que eu não venha cometer pecados contra o meu Senhor e não seja aí então disciplinado, e não só disciplinado, que eu não venha servir de pedra de tropeço para outros. Mas mesmo assim, mesmo tendo esses textos, e talvez as pessoas não acham que sejam suficiente para que elas possam abandonar a sua vida desregrada, nós podemos ler, por exemplo, Romanos capítulo 14, a partir do verso 16, que diz: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, porque talvez a gente ache, mas isso é bom para mim, isso não vai fazer mal nenhum. Não faz até a página 2. Veja só o que diz o verso 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está dizendo que se o que é mais importante, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, então nada deve fazer com que eu me envolva e eu perca o equilíbrio da minha vida. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Uma vida regrada, uma vida de equilíbrio, isso alegra não só Deus, mas é de testemunho para as outras pessoas. Por isso, esforcemo-nos para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Talvez a pessoa consiga um certo equilíbrio. Talvez uma dose de vinho por dia faz bem para o coração. Né? Aliás, o ser humano precisa de álcool. Vamos comer banana. Você sabia que tem álcool na banana? E é bom que você pode comer bastante, que você não se embriaga. E faz bem para a saúde. Mas as pessoas procuram qualquer forma para justificar o seu pecado. E quando a palavra de Deus diz que se não for para o meu irmão cair, eu nunca mais devo fazer esse tipo de coisa. Porque o que importa é a edificação. Nós não podemos servir de pedra de tropeço. Talvez mesmo assim as pessoas não se convençam. Talvez mesmo assim elas acham que pode continuar na sua vida desregrada e que isso não vai atrapalhar a sua vida como um sacerdote de Deus. Então, eu queria citar mais um texto, só mais um. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. É triste. É triste quando nós vemos pessoas que receberam Jesus como Salvador e Senhor e têm andado longe do Senhor. É triste quando nós vemos pessoas que procuram justificar os seus pecados. É triste quando a gente vê que as pessoas preferem atender às coisas e às paixões deste mundo do que fazer a vontade do Senhor. Isso é perigoso. Pedro experimentou isso quando negou Jesus e acabou por se sentar numa roda de escarnecedores, confessando com eles, dizendo que não conhecia Jesus, que não tinha nada a ver com Cristo. E depois só restou lamentar
o seu pecado e chorar amargamente. Graças a Deus se chorar amargamente. E se não fizer, como Judas, que traiu Jesus também. Mas cada vez que eu e você dizemos sim às coisas deste mundo, nós dizemos não a Deus. Cada vez que você diz sim por um copo de cerveja, por um copo de vinho, cada vez que você diz assim para o narguile, não se pasmem, eu já vi crente fumando narguile e defendendo isso. Isso é triste, porque mostra o quanto, para muitas pessoas, o evangelho é raso. Mas Jesus está fazendo algo importante. Jesus está dizendo, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que está impuro, que fique impuro cada vez mais. Deus deixa a decisão para cada um. Mas Deus quer que eu e você, como crentes, reconhecendo o nosso compromisso com Deus, possamos andar em santidade, fazer a vontade do Senhor, permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, que Ele mude o nosso comportamento. Talvez você goste de uma cerveja, talvez você goste de um vinho, de um uísque, eu não sei da sua vida que está em casa, dos meus irmãos aqui, que nós cremos que todos nós lutamos para fazer a vontade do Senhor. Talvez você que está em casa e eu não conheço você, e você está aí tentando, lutando, ou se agradando, se deleitando com essas coisas, eu quero dizer a você que não existe lugar de paz e de alegria se não for dentro da vontade do Senhor. Não existe lugar onde nós podemos agradar a Deus se essa não for no centro da vontade dEle. Dizer não a este mundo de pecado, dizer não a esse mundo que nos oferece tantas coisas, e nós queremos ser crentes que possa estar contextualizado com este mundo. Não, não vamos estar nunca contextualizado com este mundo, nós vamos destoar deste mundo, porque quem quer fazer a vontade de Deus sabe que vai andar contra a vontade deste mundo. E por isso que a igreja verdadeira ela é perseguida. O crente verdadeiro é perseguido porque não é fácil fazer a vontade do Senhor, mas é aquilo que nós escolhemos fazer para agradar o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, nos dê força e abra os teus olhos, você que está escravizado com estas coisas, na questão de bebida, álcool, cigarro, seja o que for, em nome de Jesus, larga isso. Jesus está voltando, Ele está próximo à sua volta, e a igreja está se despedindo deste mundo. E se você não acordar, você vai ficar. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, aquilo na área em que nós estamos sendo escravizados. Liberta-nos, Pai. Aquele, ó Deus, que está passando por lutas e dificuldades, que tem se rebelado contra o Senhor, Pai, em nome de Jesus, toca em seus corações, que hoje possa, ó Deus, ter um compromisso contigo de fazer a tua vontade, de pedir perdão, de se arrepender, de confessar os seus pecados, não ficar jogando a culpa nos outros pelos seus pecados, mas reconhecer que é pecador, que é miserável e precisa da tua graça e do teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a santificar a nossa vida cada vez mais, pessoalmente, a partir da minha vida, que possamos ser cada vez mais santos. Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de fé, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dificuldades, mas nós queremos, ó Deus, e sonhamos estar na Tua presença. Ó Deus, queremos ser, ó Deus, como Teu Filho Jesus, perfeito, essa é a nossa vontade. Capacita-nos, Senhor, a isso. No nome de Jesus. Amém.